Hoje, na nossa aula de inclusão, né, a gente vai falar sobre adaptação curricular. É uma dúvida muito frequente para professores que têm alunos inclusos em sala. Que tipo de currículo eu vou trabalhar com ele? Que tipo de conteúdo que eu vou trabalhar com ele? Até onde eu posso explorar esse aluno? Qual a limitação do currículo para esse aluno? Que tipo de flexibilidade ele tem que ter? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ok? Lembrando que não existe receita pronta, existem dicas, mas não tem um protocolo de intervenção e de adaptação curricular, porque cada aluno é um aluno, cada ser humano é um ser humano, tá? Aqui está o nosso roteiro de aula que vocês têm completo no NEAD, né? E a gente começa a explicar sobre a adaptação curricular. A adaptação, né, ela tem o objetivo de promover o desenvolvimento e aprendizagem do aluno como um todo, independente de qual o problema, de qual transtorno, de qual síndrome, de qual deficiência esse aluno tem, ok? Então é importante a gente entender que qualquer tipo de currículo, seja o adaptado ou não, ele tem que estar relacionado ao projeto político-pedagógico da escola, né? Principalmente o projeto pedagógico da escola. A escola, ela tem que se preocupar em inserir no projeto pedagógico dela a inclusão dos alunos. E lá no projeto pedagógico precisa estar, né, registrado que o currículo poderá sofrer alterações de acordo com a matrícula ou a aceitação de alunos portadores de necessidades especiais. Isso precisa estar dentro do projeto pedagógico da escola para que possa ser feito depois, ok? Então vamos lá, quais aspectos que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que estudar, que a gente tem que se basear para fazer uma adaptação curricular? Primeiro é diversificar e flexibilizar o processo de ensino-aprendizagem. Eu não posso ter um processo, um protocolo, uma metodologia engessada. Em nenhuma série, desde a educação infantil até o curso superior, eu preciso ter flexibilização. Não é flexibilização de conteúdos, tá? Ao terceiro ano, esse ano vai estudar divisão com um dígito, ano que vem, o terceiro ano trabalha com divisão com 2 dígitos, no outro ano volta para um dígito, não é isso. Os conteúdos, eles são bem organizados de acordo com o desenvolvimento neurológico e cognitivo de cada idade, né? Vamos dizer assim, até uma certa idade é assim que funciona. O que nós faremos é uma flexibilização de metodologia, uma flexibilização de essencializações, de necessidades. Então, se um aluno ele tem um déficit de atenção, por exemplo, de concentração e atenção, ele é portador do TDA ou do TTH. Esse aluno, ele precisa fazer para mim 10 operações de subtração para ele me provar que ele sabe? Não, porque ele não tem concentração para ficar sentado para fazer 10 operações de uma vez. Esse aluno fazendo 5, 3, ele já me provou que sabe ou que não sabe. Enquanto que o outro aluno que não é portador de déficit de atenção, ele faz 10, ele faz 15, e ele gosta e ele fica ali, né, se desafiando a fazer quantas o professor passar. Mas eu preciso entender que não é o número de operações que ele faz que me prova se ele sabe, mas é a qualidade das operações. Então, tanto nas atividades corriqueiras do cotidiano, quanto na hora de avaliar, eu preciso pensar nisso. Esse meu aluno tem concentração limitada, então eu vou exigir o mesmo conteúdo, só que em menos quantidade para ele, tá? Se numa atividade, interpretação de texto, eu coloco 10 questões para um aluno que não tem déficit de atenção, para o aluno que tem déficit de atenção eu coloco 4, 5 no máximo. É o mesmo texto, é a mesma interpretação, só que para um eu vou pedir a essencialização e o outro eu vou pedir todos os detalhes que eu quiser. Esse é um aspecto importante. O outro aspecto importante é eu ter convicção de qual é a necessidade especial do meu aluno.
E isso, gente, não se dá, a gente falou na aula passada sobre mitos, né? Não se dá no mito do laudo. O laudo, ele vem com CID, ou vem um laudo descritivo, dizendo que o aluno é portador de, estou falando do TDAH, vou continuar falando disso, né? De transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pronto. Eu posso ter 3, 4, 5 alunos TDAHs na mesma sala e cada um me dá uma resposta diferente. Cada um tem um nível de concentração diferente. Cada um tem um nível de organização cerebral diferente. Então, quando eu digo da necessidade educacional especial do aluno, né, eu preciso conhecer, diagnosticar, eu preciso analisar pedagogicamente esse aluno. Não é promover o currículo desse aluno de acordo com o laudo que ele tem. O laudo só vai me dar um norte. O problema dele é TDAH, então eu preciso investigar a atenção e a hiperatividade dele. O laudo dele é de transtorno do espectro autista, então eu preciso investigar quais estereótipos do espectro autista ele tem, quais ele não tem, até onde ele vai, até onde ele não vai. Eu preciso diagnosticar para eu poder fazer essa adaptação curricular. Então, a minha identificação da necessidade daquele aluno é diferente do laudo que ele traz do médico, tá? O médico, ele manda para nós um laudo neurológico, do biológico dele, né? Do físico, da organização dele física. A cognição, que é o que nos interessa na escola, quem vai avaliar somos nós, né? Se ele vier com laudo neurológico e psicopedagógico, melhor ainda, porque eu vou juntar os dois e eu vou fazer a minha análise do mesmo jeito. Eu não vou me pautar nisso e descansar, ok? Então vamos lá. E nós precisamos ter em mente que nós vamos adotar currículos abertos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não vou taxar assim. Esse aluno, ele tem tal síndrome, então nesse bimestre eu vou trabalhar com ele só até o 20. E se chegar ao meio do bimestre e ele já chegou no 20? Eu preciso ter a minha mente aberta para um currículo aberto. Eu posso colocar lá que a previsão, o prognóstico é de chegar até o 20, podendo alcançar mais. Ou eu posso colocar assim, vamos partir do 10. A partir do número 10, né? A proposta de alcançar no mínimo isso, se alcançou o mínimo tá ótimo. Mas eu não posso tolir o aluno. Às vezes a gente ouve falar, ou a gente vê, né, professores que fazem adaptações curriculares com uma prévia tão baixa do que o aluno é capaz de desenvolver, e se pega naquilo, e quando o aluno atinge aquele limite, ele fala assim, esse bimestre não tem mais nada para trabalhar com fulano, porque ele já alcançou o que tinha que alcançar. Não, tem muita coisa no bimestre para se alcançar com esse menino, vamos avançando, né? Porque se a gente para de avançar, porque ele já alcançou o que a gente pensou, ele para de desenvolver. E eu volto a dizer, né, já virou uma frase assim, rotineira minha, tá? A estimulação é tudo. Então, quanto mais estimulado, mais desenvolvido. Se eu paro de estimular, eu paro de desenvolver. Outro aspecto muito importante é a escola também ser flexível. A organização da escola. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que esse aluno vai entrar mais cedo, vai entrar depois, ou vai sair mais cedo, vai sair depois. Não. Pode acontecer, né? Já aconteceu comigo de ter aluno incluso, aluno especial, que ele tinha fono toda terça-feira, 13h, que era o horário da escola. Então ele entrava na escola toda terça-feira no dia da fono, ele entrava 14h, 2h30, né? Quando o pai levava de carro, 2h10 ele estava lá. Quando a mãe estava de ônibus, ele chegava 2h30. Tudo bem, ele estava tratando de algo que me apoiava na aprendizagem. Mas quando eu estou falando de flexibilização da organização e funcionamento da escola, eu estou dizendo de outros significados também. Por exemplo, o aluno que tem algum problema
de ansiedade, né? O aluno que é portador do espectro autista, né? Ele precisa, muitas vezes, sair da sala. Então, a escola não pode ser rígida nos seus termos disciplinares. Alguns alunos têm necessidade de trabalhar mais concretamente, outros já estão na abstração. A escola tem que entender que o professor, muitas vezes, vai ter que levar esse aluno para a quadra, vai ter que levar esse aluno para a sala de estimulação, enquanto os outros estão fazendo outra atividade com um apoio ou numa atividade extra sala, né? Por exemplo, a turma toda vai para informática e nessa semana eu ofereço para esse aluno ir comigo para a sala de estimulação ou para a quadra, desenvolver alguma atividade, né? Então tem que ter flexibilização da escola toda em relação a isso, tá? Eu posso pedir ajuda de professores especializados. Nós falamos na aula passada a importância de ter uma rede de profissionais para atender o aluno de inclusão, né? E isso é extremamente importante. Eu ter em mente que eu tenho alguém que pode me ajudar. Então, eu tenho na escola, por exemplo, uma colega que é psicopedagoga. Não tem problema nenhum eu pedir para ela umas dicas, pedir para ela dar uma olhadinha nesse aluno para mim, né? Eu não posso e não devo explorá-la no sentido de faz o atendimento dele aqui na escola. Não, mas umas dicas, uns pedidos, umas parcerias, tem problema algum. Parceria até mesmo com profissionais das aulas extras da escola, né? Pedir ao professor de educação física, ou bibliotecário, ou de informática, ou de inglês, ou de música, para fazer atividades específicas que desenvolvam esse aluno, também é uma parceria muito importante, tá? E eu preciso entender que as adaptações curriculares, elas serão desenvolvidas a partir das diretrizes nacionais de educação especial. A gente já falou em aulas anteriores sobre isso, sobre educação especial dentro da legislação, né? E existe uma secretaria no MEC especializada, separada só para educação especial. Todo professor e toda escola que tem aluno de educação especial precisa acessar o site do MEC, entrar na parte de educação especial, entender o que está acontecendo, olhar lá as dicas, tem cursos grátis, tem várias leituras maravilhosas lá no site. Então a gente precisa entender o que o Brasil pensa sobre isso, tá? E o que eu falo de apoio, né? Apoio é qualquer recurso, qualquer estratégia que me ajude. Às vezes, a gente tem um aluno que está lá no 6º ano na escola, mas que ele é um aluno de inclusão. E ele, mentalmente, cognitivamente, ele ainda está, segundo o Piaget, no estágio operatório concreto. Então, eu preciso buscar recursos e estratégias lá dos 6, 7 anos para trabalhar com esse menino de 11. Adriana, mas não é muito infantilizado? Infantilizado aos meus olhos, que sou adulta, mas aos olhos dele está na idade dele. Não é o que eu sinto que vale, é o que ele sente, é o que ele precisa, é o que ele pensa. Então, a adaptação curricular não é feita para o professor, é feita para o aluno. É feita para desenvolver o aluno, não é feita para desenvolver o professor. Então, isso também é importante ficar muito claro. O professor, ele é instrumento de desenvolvimento, mas quem desenvolve é o aluno. Então, qualquer tipo de recurso, estratégia que promova o interesse, que desperte a motivação, que incentive este aluno, vale a pena. Seja uma música, seja um brinquedo, seja uma atividade artística, seja uma atividade concreta, um jogo, qualquer recurso vale para o desenvolvimento total desse aluno, ok? E como a gente classifica esses apoios, tá? Aqui a gente vai falar que tipo de apoio que a gente pode recorrer. Primeiro, a gente tem um apoio intermitente, que são aquelas pessoas que vão socorrer a gente, né? Tem aluno que tem algumas crises, então quem que eu posso pedir para vir me ajudar? Eu, por exemplo, quando eu trabalhava com criança,
eu tinha uma pessoa da limpeza da escola que era o meu apoio. Todas as vezes que eu, em especial de um aluno, né? Cada aluno tem suas características, o apoio vai mudando. Mas eu tive, o meu último aluno de inclusão, às vezes ele ficava agitado, ele tinha que sair correndo da sala, dava uma volta na quadra, dava umas 3 corridas lá e voltava para a sala e acalmava. Ele era DI, ele é, né? Graças a Deus ele está vivo. Ele é deficiente intelectual. Então ele tentava fazer uma atividade, ficava concentrando, ficava puxando o cérebro dele. Quando ele percebia que estava muito para ele saía correndo, ele tinha que sair correndo. Então o que acontecia? Eu pedia para uma aluna assim, chama fulano para mim. A fulana vinha de muito boa vontade, a gente tinha uma parceria muito legal. Ela vinha e eu falava assim, dá uma voltinha com ele, eu fico de olho nele para mim. Aí ela ia só com companhia. Ele dava as corridas dele na quadra, passava perto da mesa de ping-pong, dava umas voltas, relaxava, voltava para a sala e continuava a atividade. E ela só ia para olhar, para ele não se machucar, para ele não fugir da escola e etc. Era um apoio que eu tinha, né? Então, pode ser qualquer pessoa que lhe inspire confiança e que seja da confiança da criança, né? E de acordo também, lógico, com a necessidade que você tem, tá? Um apoio limitado é o que a gente chama de reforço pedagógico, né? É quando a gente precisa que a família acesse um professor extra, porque só o trabalho efetivo da sala de aula é pouco para o desenvolvimento das capacidades daquela criança, tá? Algumas escolas, já antes da pandemia, já tinham começado a oferecer esse tipo de reforço em contraturno para a criança, e isso é muito legal. Porque principalmente para as crianças que têm problema de concentração, de atenção, as 4 horas e meia da sala de aulas é pouco tempo para ela desenvolver toda a potencialidade dela. Ela precisa de um tempo maior com uma pessoa especializada, né? Que nem sempre a família consegue fazer. Então esse reforço pedagógico é em cima de um conteúdo específico, é o que trabalham os professores particulares por aí, tá? Outro tipo de apoio é o apoio extensivo. Esse apoio extensivo é aquele apoio mais longo, né? Feito numa sala de recursos, numa sala especial, numa sala de estimulação, um apoio específico, por exemplo, uma fonoaudióloga, né? Uma psicopedagoga. Aí são os extensivos, são tratamentos mais longos, né? Algumas crianças precisam até de um psicólogo, então a gente precisa, às vezes, a gente precisa do apoio extensivo. E o pervasivo é aquele apoio que dura a vida toda. São crianças que têm deficiências múltiplas, são crianças que têm uma alta dependência, né? Uma criança, por exemplo, que é cadeirante, tem problema pulmonar, ela precisa de fisioterapia respiratória a vida toda. E tem dias, quando está mais frio, quando a umidade do ar está muito intensa, ela vai ter cansaços, então ela precisa desse apoio durante toda a vida, tá? Então, às vezes, na aula, a gente tem que chamar a mãe, chamar alguém para levá-lo para casa, para colocar no oxigênio. Isso já aconteceu comigo também, né? De alunos que têm uma especificidade maior. Então, esse é um apoio para o resto da vida. Assim como tem alunos que têm um apoio psicopedagógico por muitos anos, né? Até alcançar o final da adolescência, ele frequenta a psicopedagoga direto para poder organizar a cognição até se estabelecer a estrutura cognitiva. Também é um apoio que a gente chama de pervasivo, assim como os médicos para algumas deficiências, né? Vamos lá. As adaptações curriculares, elas são concernentes à alteração de conteúdo, ó, coloquei bem destacado, estratégia ou metodologia. A adaptação curricular, ela acontece na prática pedagógica toda da sala de aula, né? O aluno, Adriano, a adaptação curricular, meu filho está